eu já vou começar. Para o ano vamos ter muita cena. Acreditem, já tenho pessoas para os primeiros meses. Acreditem. Olá, Miro! Hello, hello. Olá, Miro! Então, estás bem? Está tudo bem? Eu estou muito bem. E tu, como é que estás? Eu estou bem. Pessoal, vão lá. Curtam a live, se faz favor, Como é? Eu curtam. ouvi dizer que estão a te banir já, pô. Nem tua culpa, é minha culpa. Eu sou muito perseguido. Juro, olha, já denunciaram a live 2 vezes. E Já, eu não fiz sou muito. nada. Não é por tua causa, é por minha causa, meu. Não, não é por tua causa nada. Pessoal, sem haters. Então, como é que estás, Miro? Está tudo bem contigo? Epá, eu tô fixe. E a Ludmilla, como está? O que é que tem feito da vida? Eu estou bem. A minha vida está um bocadinho agitada. Penúltimo dia de 2025, como é que te sentes? Me sinto tranquila. Eu não estou com muitas expectativas. Para mim, essas épocas festivas são tranquilas. Por estar distante da família, não fico muito ansiosa. Fico Uhum. tranquila, é chill. Se estivesse com a família, se calhar havia de estar mais Boa noite, entusiasmada. Luigi. Ok, ok. Estava entusiasmada. E tu, como é que estás a ver esta época festiva? Como é que estás? Não, é sempre bom, é sempre bom, é sempre bom saber que tivemos 300 e tal dias a fazer coisas, a descobrir coisas, a se conhecer, a viver momentos, a criar memórias. Eu sempre, final do ano, eu gosto de estar sempre a refletir, né? Aquilo que eu fui e aquilo que eu quero ser. Eu sinto um bom feeling. Eu gosto de recomeços e então para mim é sempre bom, é sempre bom. Não, olha. Vai, eu não sei, eu não sou tão ansiosa para 9 anos. Para mim é meio que só uma Não, não é coisa. uma questão de ansiedade, é uma questão mais de pontuação, estás a ver? É mais alinhamento, Yeah, né? eu acho Tipo, que é mais. apenas uma continuação da agenda. Yeah. Yeah. Eu não fico tipo, É um ganda. nível, estás a ver quando estás a jogar PlayStation ou qualquer videogame, tem o nível um, nível 2. Nível Olho do assim yeah. nesse nível, yeah. Tu ficas tipo, yeah, a continuação da agenda, o próximo. Eu estou aqui a pensar, pronto, a restrição acabou de sair agora. Graças a Deus, a live já vai ser entregue. Então, pessoal, por isso é que eu estava a meter aqui conversa. Curtam. O TikTok já Yeah. liberou. Curtam, partilhem. Sim, porque colocaram uma restrição que disseram que ia ir até às 20 e 16 minutos. Então curtam. Miro, eu quero que te sintas chill. Tu és chill. Não, sou super chill, super Eu é que tranquilo, sou. super de boa. Eu estou aqui a dar uma que eu sou já super chill. E aí eu gosto quando me convidam para falar de coisas que eu gosto, de coisas sérias, porque normalmente nós comediantes temos uma pressão de ser engraçado a todo tempo. Tipo, parece que a tua vida estás sempre à procura de uma validação para as pessoas entenderem, não, esse mesmo é humorista, está a fazer rir toda hora. Só que isso às vezes estraga muitas das vezes entrevistas, estraga muitas das vezes outro tipo de encontro, porque, epá, o humor não é só fazer rir, e o Miro e o humorista também são pessoas diferentes. Yeah. Não, então tu sentes uma pressão de que as pessoas estão sempre à espera que tu te mantenhas na personagem e não percebem que tu és uma pessoa que também consiga ser séria. Yeah, porque as pessoas associam o humor, tipo, já, principalmente aquelas pessoas que não conhecem muito sobre a arte, sobre o humor, entendem muito o humor como palhaçada, estás a ver? Ser um palhaço, é um gajo que. Tipo, yeah. A mulher chega em casa e lhe fala, amor, não tem tomate, ele tira a calça, tá aqui! Tipo, as pessoas têm muito essa ideia que o humor é o tempo todo, que nós, nas nossas famílias, na nossa casa, somos todos, é sempre piadas, 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 piadas. Mas eu percebo, é aquilo, né, que nos identifica enquanto profissionais, É a mas sua identidade, então as pessoas de alguma forma acabam sempre por não conseguir desvincular a personagem do artista com a pessoa. e há mesmo os músicos também passam por isso, estão sempre a lhes pedir para cantar. Canta ainda uma música, canta ainda. Inventa ainda uma música aqui agora, tipo, yeah, é Não, os sempre. rappers faz um freestyle agora. Yeah, é sempre. Rap, faz um freestyle, é tipo, é complicado.
Eu acho que o Prodígio diz até que é uma falta de respeito. Ele diz que nenhum codurista lhe pedem para fazer freestyle, mas sempre. Calma, ninguém que faz chemba, kizomba, lhes pedem para fazer uma música no momento, mas quando se trata de um codurista ou um rapper, é obrigatório que se faça freestyle. Ele considera Yeah, que é uma coisa. é mesmo que desrespeitoso. Tipo, tu conheces o trabalho da pessoa, sabes que a pessoa é boa a fazer o seu trabalho. Não podes estar sempre a tentar testar a capacidade da pessoa. Boas, não, eu Yeah, concordo, eu concordo. é Vá, cool. Miro, então, entraste em contato com as minhas perguntas. Olha, entrei em contacto, mas eu gosto muito de criar memórias. Eu não gosto, estou numa fase em que eu, quando vou numa entrevista, não gosto muito de preparar-se, porque eu não gosto de ser automático, eu gosto de ser genuíno. E dei uma olhada para ver o que é. E principalmente, parabéns pelas perguntas, porque normalmente entrevista para humoristas é sempre quase monótona, é sempre limite do humor, é sempre qual é o top 5 de todos os humoristas, é tipo, é sempre tu vais, eu já fui em tipo 20 programas televisivos e as perguntas foram a mesma de todos os programas, tipo, não dá pica. Tu até você é obrigado a falar só de alguma coisa que você quer só já para quebrar. Para Estás a ver? quebrar, para mudar um bocadinho Para o mudar o quadro. feeling, yeah. Senão... Yeah. Mas gostei das tuas perguntas, parabéns. Obrigada. Vá, as minhas perguntas são mandadas com antecedência por uma questão de não causar constrangimento ao convidado. Porque imagina, Uhum. se porventura tu não estiveres disposto a responder a alguma coisa, eu não quero te pegar de surpresa e teres que te engasgar ou sentir que tu não ficaste confortável com alguma questão. Então, para mim é importante que a pessoa confira e fica, não, está tudo bem, eu não tenho problemas, que às vezes as minhas perguntas têm assim uma picada de política e a pessoa se não puder falar diz-me já logo, olha não, olha pode alterar essa questão, eu não posso falar sobre isto. Yeah. É Mas eu sempre... te digo que isso varia de artista para artista ou de figura pública para figura pública, estás a ver? Há pessoas que têm agendas a cumprir, têm restrições, não podem, não são livres totalmente, então é fixe da tua parte, né? Se queres continuar a entrevistar várias pessoas, ter esse cuidado, porque nem toda a gente tá pronta ou pode falar sobre todos os assuntos. Nem todo mundo pode falar sobre todos os assuntos, mas Yeah. também não tem nada de política. Isto daqui, ok, família, não tem nada disto, mas não há Não, para como. mim, eu sou politicamente incorreto. Eu não tô aqui para cumprir uma agenda, eu só estou aqui para ser eu. Respeito muito toda a gente que trabalha, toda a gente está a fazer a sua cena, mas esse é o Miro. Quando é outra pessoa, também faz o que ela quer. Então, eu vivo e deixo os outros viver, cada um com as suas regras. Ótimo, ótimo. Então, Miro, podemos começar? Siga, vambora. Vá. Antes de mais, eu gostaria Uhum. que tu fizesse uma apresentação, uma breve apresentação, na tua própria perspectiva, de quem é o Miro Vemba. Olha, Miro Vemba é um jovem de 28 anos, pai, filho, irmão, amigo, que tem um sonho muito grande de levar a comédia para todo sítio que falam português, e não só, né, porque o mundo é muito grande. É um jovem que tem uma ambição de cada vez mais inspirar e, como posso dizer, contribuir para a sociedade de uma forma boa. Quero ser uma boa pessoa, quero ser um bom pai, quero ser um bom marido, quero ser um bom irmão, um bom primo. Então, o Miro é aquele jovem alegre, divertido, simpático, educado, carismático, que já fez muita coisa na vida, já foi dançarino, Já já trabalhou como garçom, já foi pedreiro, já gostou muito de festa. Sou naturalmente do Sambizanga, né? Nasci no Sambizanga, no pavilhão de Sambizanga. A minha etnia é Bakongo, né? Sou do Soio, Zaire. E, epá, é isso. Sou pai de 4 filhos, dois biológicos, dois enteados, uma menina, ó, duas meninas e dois rapazes. E que tá aqui a viver o seu sonho da melhor maneira. Ótimo, ótimo. Uma ótima apresentação, uma bela Não apresentação. estavas à espera dessa apresentação, né?
Não estava. Não O que é que estava. estavas à espera? Não, por isso é que vá, aquela, é sempre algo muito formatado. Eu sou XX, de não sei, da área X e sou X e yeah. E eu fiquei, por isso é que eu prefiro sempre que as pessoas se apresentem na sua própria perspectiva para eu saber qual é a visão que elas têm sobre elas mesmas, sobre o que elas são, e para mim está ótimo. E esta é uma versão muito gira do Miro Vemba. Yeah, eu sei que normalmente as pessoas falam mais do que têm, do que são, do que propriamente do que Do é ela, que, naturalmente, né? yeah, são mais Apresentam muito a profissão. os títulos do que quem realmente são. Então tu É, apresentaste quem tu és e está ótimo. yeah. Vá. Pessoal, a nossa live está dividida em dois blocos. Nós temos o bloco um, o bloco 2, o que é habitual. Cada bloco é correspondente a 5 perguntas que o Miro vai responder e que eu já estou ansiosa para todas as respostas. Estou mesmo ansiosa Não porque cria muita expectativa. não, eu tô ansiosa sim, porque eu acho que eu não entendo bem várias formas de humor, até porque eu sou do humor seco, o humor negro. Então, Ah, eu, és tô mais mais- dark. Ok. eu sou mais dark. Então, os outros tipos de humor eu se calhar não percebo tão bem. Eu acho que eu não percebo tão bem, mas eu, como sempre, estive a fazer a minha investigação, estive a ver o teu conteúdo e deixa já dar-te os parabéns. Muito, muito interessante. E dizer que nota-se sim a tua evolução, que eu estava a ver os conteúdos dos anos anteriores com os mais recentes, a evolução é notória. Thank you. Obrigado, obrigado. A evolução é notória, elas estão cada vez melhores, as piadas estão cada vez melhores. Acho interessante conseguir fazer piadas até sobre ti mesmo. Acho Uhum. hilário. Eu quando vi, eu acho que eu vi um que tu estavas a falar justamente de ti, que estavam a falar de ti, eu ia morrer como tu encarnaste aquilo tudo e conseguiste fazer piada com a situação. Eu acho que é justamente conseguir quebrar as coisas, tornar as situações levianas às vezes. E se calhar eu devia ter um bocadinho mais esse lado. Já agora. Não, mas o humor tem essa particularidade. Foi uma das coisas mais fixe que o humor me trouxe, foi aprender a rir de mim mesmo. Não, eu tenho que aprender. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho que conseguir fazer isso. Não se levar muito a sério é muito importante. Às vezes eu acho que é isso que nós precisamos, desacelerar um bocadinho e não nos levamos tão a sério às vezes, porque a vida, acho que nós é que fazemos a vida parecer tão séria assim. Se calhar ela não é assim tão séria como ficarmos aqui a performar. Mas pronto, vamos começar. Miro, estás pronto? Não, nasci preparado e querendo. Boas. Pessoal, no bloco um nós vamos falar sobre humor e sociedade. Então, a primeira pergunta, Miro, é a seguinte: achas que hoje existe muito humor, mas pouca compreensão sobre o que é verdadeiramente o humor e o objetivo do humor e o impacto que tem socialmente? Olha, boa pergunta. Primeiramente, parabéns. Essa pergunta achei muito, muito fixe. Porque nós estamos numa fase em que da informação, estás a ver? É o capitalismo, a informação, de uma forma muito bruta, que toda a gente está perdido do que é verdade, do que é mentira, do que é inteligência artificial, do que é, o que não é. Tipo, é muita informação de uma vez. Tu abres a internet, imagina, vou dar um exemplo prático. Hoje, para criar um filho, é difícil quem usa a internet. Porque primeiro vão te falar, dá mama, é só até 1 ano. Vais ver outro vídeo, mama, tem que ser até 5 meses. Vais ver outro vídeo, você dá mama no teu filho, só vai matar o teu filho. Vais ver outra informação, temos que cortar a ponta da mama. Tipo, é muita informação para as pessoas, provavelmente a nova geração está muito perdida. Eu sinto que os adolescentes estão numa fase em que, pá, uau, o que é verdade, na verdade? Porque é muita informação e nós estamos a confundir os artistas com criador de conteúdos. Estás a ver? Porque o engraçado nem sempre é humor. Estás a ver? O humor tem uma base específica de construção. E às vezes nós confundimos muito tudo o que é engraçado. Todas as pessoas que fazem um conteúdo engraçado, bem dizer, é humorista. Estás a ver? Se a Ludmilla pegar, gravar um vídeo engraçado, as pessoas vão associar-te logo já, não, ela é humorista. E Oh, não é bem isso. Então, hoje em dia, há muito humor, mas há pouca compreensão.
porque tá toda a gente a criar conteúdo engraçado. As pessoas estão, às vezes, tu és só uma pessoa divertida, uma pessoa bem disposta, que quando fala, tem uma forma de falar engraçada. Como temos nas famílias, temos sempre aquele tio que quando está a contar história, nós todos nos matamos de rir, mas o tio não é artista, estás a ver? Porque artista tem uma outra forma e o humor tem uma outra forma de construir, porque o humor é muito vasto, o humor tem muitas categorias, tem stand-up comedy, tem contador de anedotas, tem ventriculismo, aquele que põe o boneco. Sim. O humor é muito vasto, tem sitcoms, então o humor tem muita coisa. E a forma do humor ser construída é diferente do criador de conteúdo. Estás a ver? Então, hoje em dia, há muito humor, há muita gente a fazer rir, mas há muita compreensão do que é humor, do que é criador de conteúdo, do que é o artista. E está todo mundo perdido, porque até os próprios artistas estão com a pressão do digital e estão a acabar por virar influencers, por virarem criadores de conteúdo, porque estamos todos ah, com a espera da validação do algoritmo para provar que o nosso conteúdo é bom. E esquecemos que aquilo são robôs que funcionam de uma forma por nichos, por horário. Há dias que o algoritmo não quer saber de ti, há dias que só quer saber do outro. Às vezes aquele vídeo que tu tens uma expectativa que vai ser muito bom, não entra. Aquele que não, sentes que não vai, entra, tipo, então. Às vezes o e- algoritmo demora para perceber qual é o teu próprio conteúdo. Exatamente, tipo, quem é esse gajo? Estás a ver? Porque também nós estamos assim a essa cena da cedência, porque é muita informação num perfil. Tu pões, imagina eu sou comediante, ponho stand-up, ponho podcast, ponho sketch, ponho minha família, ponho eu a dançar, tipo, o algoritmo fala, Dredd, quem és tu, mano? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Eu consigo. O que é que tu fazes? E só que o que eu fico triste é que os artistas estão a ceder muito a esse lado. Tipo, estamos a virar todos influencers, todos criadores de conteúdo e estamos a deixar a arte de lado. Porque imagina, tu postas um vídeo muito bom, mas por ter 5 comentários ou 5 likes, tu apagas. Tipo, um vídeo que você gravou no palco e as pessoas estavam lá, todas se mataram de rir, adoraram a piada, mas você nas redes sociais fala, acho que essa piada não estava, tipo, nós Não somos estava assim tão dependentes do boa. Instagram. Yeah, ficas tipo, não estava assim tão boa. Eu acho bom, de certa forma, teres essa percepção. Ahm, eu acho que nem tudo, por mais que muita coisa seja engraçada, nem todo mundo pode ser considerado um humorista. Eu acho que o humor requer um trabalho, construção, são ideias analisadas, a coisa é estruturada, é estudada. Então eu não acho que qualquer um pode ser E humor é humorista. arte, e arte é estudada, arte é uma ciência. Tipo, não é só simplesmente pegar e fazer rir. Tem uma intenção, tem uma construção lógica. Tem Estás a ver? técnicas, tem Tem dicas técnica, por tem um detrás. formato, tem tipos de humor. Então, humor não é só tipo, estamos a fazer uma cena tipo, esse gajo é maluco, esse gajo vai, tipo, não é só não. Nós sabemos o que é que estamos a fazer. Nem todos, né? Os artistas porque normalmente tem aqueles que estão a começar, que não estão a aprender sobre, então vão viajando em muitas áreas. Mas o real humorista que escreve as suas próprias piadas, as suas ideias, com as técnicas, como sei, o formato certo, não, ele sabe o que é que está a fazer, porque toda piada tem um alvo, tem um objetivo. E eu tenho que saber porque é que a Ludmilla está a rir. Eu não posso só fazer uma piada e falar, riram. Não, isso o humorista sabe porque é que tu estás a rir, estás a ver? Os gatilhos cômicos e tudo, isso é muito importante. Boas, boas. A segunda pergunta, que tu já acabaste de dizer um bocadinho é: existem diferentes tipos de humor. Quais consideras mais relevantes atualmente e porquê? Olha, tipo, não é uma questão de ser relevante, mais relevante um com o outro, Não, né? Mas é relevante tipo, para ti, para ti. para mim eu gosto mais humor sarcástico, tipo de humor sarcástico político, de observação. Eu gosto mais desse tipo de humor que viaja no mundo, viaja em histórias, que critica, que roça aí alguma expectativa dos politicamente correto, porque eu gosto daquele humor que cria debates, que faz refletir, que não está aí só simplesmente
para te fazer rir unicamente. Esse não é o meu tipo de humor Eu favorito. concordo com o Afonso, político cuiabué. Yeah, tipo, eu não. Que é uma cena, que é um gosto, né? Que é estranho ganhar sendo angolano, porque nós sempre, desde o berço, somos um período de falar de política, estás a ver? Exato, exato. Mas parece estranho, mas é uma cena que eu gosto, sempre foi a minha linhagem de comédia. Eu sempre gostei a minha escola de humor é muito dessa linha de humor, que chamam tal dito humor inteligente, porque na Humor verdade todo humor é crítico. inteligente. Humor crítico. Ótimo, ótimo. Yeah. Ahm, o que é que para ti faz algo ser genuinamente engraçado e não apenas popular ou viral? Sendo que tu és humorista, tu sabes que o humor tem uma construção. Uhum. Não, primeiro, o que é que faz para mim uma piada ser relevante? É isso, né? E ser genuinamente engraçado. Genuinamente. Primeiramente, toda piada, todo humorista tem que ser genuíno. Ótimo. Porque a piada é construída, tem uma base que é a dor e verdade. O humor é sempre construído maioritariamente pelas tragédias. Por isso é que é tragédia mais tempo. É tipo, aconteceu a tragédia, dás um timing, que é o tal timing da comédia, e depois vira a piada. Então, não quer dizer que todo humor é só construído na tragédia, mas 90% do humor é construído com coisas não boas, com dores, com inseguranças, com Interessante. medos. Porque como estamos a falar, os vários tipos de humor, por exemplo, humor de autodepreciação, que é um tipo de humor que tu falas sobre ti, pessoalmente, sobre as tuas dificuldades. Às vezes tens uma orelha cortada, às vezes tens um aspecto que tu não gostas muito, às vezes tens um braço, por exemplo, tens um olho que está meio torto, o teu cabelo é estranho, ou tu achas estranho, né? Porque tudo depende da tua visão sobre ti. Sobre ti. Então, é onde tu expressas as tuas inseguranças, a tua estética, aquilo que é mais visual para as pessoas. Então, tu vais gozando com esse tipo de coisa. Depois tem o humor da dor, aquele humor que vem de histórias tristes. Perdeste um pai, perdeste uma filha, te traíram, estás com dificuldade, estás sem dinheiro. Então há várias formas de fazer humor. Por isso é que tu fala, o humor é muito interessante. E o humor, eu sinto que o humor, principalmente em África ainda em África digo mais palopes, estás a ver? Yeah. Ainda é um bebê, ainda é um embriãozinho. Não te estiques tanto que eu tenho perguntas relacionadamente a esta parte. Tá bem. Então Boa, depois boa. respondo, depois vou por aí. Vamos. Então é basicamente isso. Então a piada para ser relevante, para ser, porque tu sentes quando alguém está quando o comediante está a te mentir, você fala, isso é muito exagero, é muito too much, né? Tipo, só te dizer, te contar uma piada a falar, ontem tive com a Beyoncé, todo mundo sabe que isso é uma piada superficial. Até pode ser engraçada, mas não vai ser tipo uma piada de eu Genuína. dizer sobre uma coisa que você sabe não, que é verdade. Então, a piada boa é aquela que vem da dor e verdade, porque a arte é muito construída na verdade. A arte tem que ter ali 80% é verdade, 20% é exagero. Boa, boa. Olha, tu acabaste por me elucidar aqui que foi um clique que me fez perceber os outros tipos de humor, porque eu, como sou do clube Humor Negro, então ele é Uhum. bem fadado de dores e problemáticas. E o Mas humor dark é isso. humor sarcástico também tem este lado, sim. Logo que tu falaste isso, eu fiquei a pensar assim, tem muitas piadas que tu ficas, meu Deus, a piada é sobre isso, estão mesmo a falar sobre isso. E sim, tens toda a razão, o humor maioritariamente tem aí um lado bem crítico com questões de dor e inseguranças. É verdade, olha, pessoal. Porque o humor negro, por exemplo, o humor negro que muita gente não gosta, porque é humor que roça assuntos que a sociedade não debate, que a sociedade não conversa, porque são cenas sensíveis, porque são cenas que não estamos habituados a trazer assim em cortina, porque é uma cena que também politicamente é vantajosa para os políticos, para o sistema mundial, que esses assuntos sejam tabus, não sejam debatidos de forma clara, para eles serem leves e não serem tão pesados, porque há sempre um objetivo capitalista no meio disso tudo. Muitos desses assuntos são projetos, né, políticos, porque as tendências são criadas pela mídia, pelos políticos.
Há pessoas que estão numa sala que ditam o que é que nós vamos conversar. Exatamente, a conversa é toda monitorada. Uma das minhas piadas favoritas, mas que ela é meio que um choque de realidade. O humorista pergunta à plateia, por que que as crianças, por que que as crianças asiáticas não acreditam no Pai Natal? E aí todos ficaram, não, não sabemos. E aí eles disseram, porque elas é que fazem os brinquedos. Eu fiquei, meu Deus, pior que é verdade. E isto passa assim para rir, mas por detrás é muito pesado, é Mas o muito que é que tu entendes dessa piada? Qual é a mensagem que tu interpretaste? de exploração do trabalho infantil. Estás a ver como é que o humor tem intenção? Estás a ver como é que o humor não é só feito de outra Exploração do forma? trabalho infantil, eu fiquei, meu Deus. Porque o humor é a desconstrução da sociedade. É tipo, há conversas que nós temos assim diretamente, são muito pesadas. Então o humor torna aquilo leve. Tu ris, tu choras, mas tu falas, já, isto que ele está a falar. É Mas verdade. isso é para ti que tens já uma visão, que o teu cérebro já tá a remar contra a maré. Porque imagina pessoas que não iam entender essa piada da mesma forma que tu entendes. Está tudo bem também. Não, e Não é também tá obrigatório. tudo bem, também tá Está tudo tudo bem. bem, é. Prontos, quinta pergunta. Na tua perspectiva, o humor ajuda a aproximar as pessoas ou muitas vezes acentua divisões? Olha, essa pergunta é quase que uma faca de dois gumes, estás a ver? Porque às vezes o humor aproxima, também às vezes o humor afasta, estás a ver? Tudo depende muito da piada e de conforme as pessoas estão naquela altura. Imagina, vou dar um exemplo nessa fase assim, por exemplo. Se eu fizer uma piada sobre o João Lourenço, presidente de Angola, eu vou dividir pessoas, não vou unir, estás a ver? Mas se eu fizer uma piada sobre o pai profeta, eu vou unir as pessoas. Estás a ver? Porque toda a gente já tem aí uma cena com o pai profeta. Estás a ver? Então é validação de todos. É um alvo fácil. Estás a ver? Se eu nesse momento fazer uma piada com C4 Pedro, que já tá na mira das pessoas, todo mundo vai estar comigo. Vamos lhe rir nós todos. Ai, ai. Mas se eu fizer uma piada com gangsta, imagina, já não vou dividir opiniões. Estás a ver? Então tudo depende muito de como é que os assuntos estão. E o objetivo da arte nunca é defender um lado. A arte é livre. A arte faz piada com toda a gente. O artista não está à espera que você, muitas das vezes, fique do lado dele. Né? Porque a nossa ideia, quando construímos uma piada, nós falamos o que realmente queremos que você ouve. Não o que você quer ouvir de nós. Exato. Estás a ver? Então, nós vamos. Então, por isso, o humor muitas das vezes não vai unir pessoas. Depende muito do tema, depende muito da situação, depende muito do alvo. Por Não, porque até o exemplo, próprio alvo se calhar pode ver um problema e não perceber que é humor. sim, então, porque do mesmo jeito que eu tenho a liberdade de fazer as piadas, as pessoas também têm a liberdade de não gostar. E está tudo bem. Por isso é que a arte é isso. A arte é. Por isso é que nós temos vários artistas. Por isso é que nós temos. É preciso ter uma indústria para todo tipo de gosto. Estás a ver? Quando tu monopolizas a arte só para um sentido que é favorável para umas pessoas, aí tu estás a estragar a arte. Estás a ver? A arte não é só para uma pessoa. Por isso é que uns gostam de funk, outros gostam de kuduro, outros gostam de jazz, outros gostam de samba, outros consomem tudo. Então, por isso é que é importante para o crescimento da sociedade, porque todo comediante representa uma classe. Por exemplo, nós temos comediantes LGBT, temos comediantes racistas, temos comediantes pretos, brancos, temos americanos, angolanos, cabo-verdianos. Então, em todos os comedy clubs, em todos os países, tem sempre um comediante a representar uma classe. Por acaso, por acaso. Yeah. Dentro do segundo bloco, pessoal, nós vamos misturar já o humor com alguns aspectos culturais. Miro, a minha sexta pergunta é: quando o humor toca em temas sensíveis ou pesados, ele consegue realmente elucidar o público sobre a gravidade da situação ou acaba por minimizar o impacto real do problema? Boa pergunta, boa pergunta.
Essa é uma Aqui é dois curiosidade pontos. enorme que eu tenho Não mesmo. entendi? Essa é uma curiosidade enorme que eu tenho sobre como vocês humoristas veem isto. Ok. Imagina, na verdade, o humor tem um dos principais objetivos que é acalmar as águas. Tipo, vamos, um ar fresco. Estava muito tenso, é quebrar a tensão. Mas só que também tem um outro lado do humor que também é para trazer a genguba que está escondida debaixo do mar, à tona, estás a ver? Uhum. E também tem também tem outra vertente do humor que é mesmo para não, não olharmos para aquele assunto de tal forma como é, estás a ver? Tipo, vamos desconstruir isso, não é tão pesado. Então, por isso é que eu digo, o humor tem sempre uma intenção e depende muito da visão do comediante. Por exemplo, politicamente, nós temos humoristas da esquerda, temos humoristas da esquerda, temos do centro, eh, De então, temos direita. humoristas do MPLA, temos humoristas para todos, estás a ver? Então, nessa visão, tu vais sempre. O humorista, por exemplo, o humorista do MPLA, ele, quando é um assunto sobre o MPLA, as piadas dele vão ser sempre de forma a não levarmos isso tão a sério. Yeah. Estás a ver? Porque ele está a defender um lado, tá aí numa cena mais tipo, olham para outra visão, não olhem só para aqui. As coisas não Posso são assim tão pesadas Então, como como você parecem. vê, tipo, estás a ver? Então vai transparecer isso. Agora, há aquele humorista que é mais livre, tipo, estás a ver? O politicamente incorreto. Ele vai te mostrar, não, esse gajo está a falar à toa. Ele ia Estás a fazer ver? Isso é mesmo assim como você está a ver. ele ia fazer o que o Latão falou no teu podcast. Não, no fundo, não estamos assim tão fundo. E já estás a ver? É nesse aspecto. Então o humor muitas das vezes tem, humor é muito, por isso o humor é uma arte muito, o stand-up comedy principalmente que é aquilo que eu faço. É uma arte muito muito bonita e é muito interessante. A história, os comediantes, como é que ela é feita, como é que ela é construída. Mas só que também temos que nos despir que antes de ser comediante, aquelas pessoas são pessoas. Por exemplo, dizem muito o limite do humor. O humor não tem limite em si. O ser humano tem os seus limites, o ser humano tem as suas escolhas, o ser humano tem aquilo que gosta de falar, tem aquilo que é tabu para ele, tem aquilo que ele é inseguro, tem aquilo que ele não domina. Então a tua arte é muito o teu reflexo, é reflexo da sociedade. Imagina, muita gente criticou o Tsunami pelas músicas dele, mas nós estamos numa era em que a arte dele reflete o que é que a nação está. Estás a ver? Nós estamos numa era onde miúdas, Ele é literalmente um reflexo do que é que está a acontecer. exatamente. Só que nós somos uma sociedade que ainda precisa muito, principalmente a nível da academia, de escola, de estudar, de ler. Então, o nosso pensamento crítico, a nossa forma de ver as coisas ainda é muito sistemática. Ainda é muito o espírito da manada. Que você imagina, toda a televisão, praticamente angolana, nós estamos na área do meme. Tipo, todos viramos revista cor-de-rosa, tudo é fofoca. Tipo, não tem o jornalismo perdeu aquele interesse, aquela forma cool de você ver, não, os pontos como estamos a ver já aqui na Europa, como estamos a ver nos Estados Unidos, que existem críticos. Crítico é uma profissão, não é só um gajo que que chega e te fala só mal à toa. Tipo, existe a profissão do gajo que é crítico, que Ele entende, racionalizou, entende o que está a falar. entende o que está a falar, que está ali para analisar programas, projetos, shows, músicas. E, então nós precisamos de começar a ler mais, de estudar mais, para nós melhorar o nosso pensamento crítico. Por exemplo, nós estamos numa sociedade que para entender a arte ainda demora muito. Os nossos jovens, o nosso entretenimento base sempre foi festa. Hum. Nós não saímos, simplesmente, dificilmente saímos para ir curtir a arte. É uma camada muito pequena de Não, Angola. isso que tu falaste é um facto. O entretenimento normalmente em Angola é a cultura das festas. Não é virado para artes e ver um quadro, e ver um show de stand-up, e ver E, uma e ver teatro, e ver. e ver teatro, um espetáculo só de dança. Nós não temos essa cultura, é mesmo essa estrutura está errada sobre o que é a apreciação, como é que é aproveitares o teu tempo
para nós, maioritariamente, nos foi ensinado que aproveitar o nosso tempo é estar em festas quando der. Yeah, então, todo tipo de arte em Angola estão a transformar em festa. Imagina, tu vas a um show de teatro, mas há muito show de teatro que já encontras mesas, comidas, já tem buffet, já tem bebida, porque as pessoas acreditam que não é possível eu me divertir sem álcool, sem ter comida, sem estar a conversar, e sem tipo, sair de casa para apreciar uma arte. E o entretenimento é mesmo só o teatro. É ver aquela peça, o que é que os artistas trouxeram, analisar a peça. Nós não, tudo tem que ter petisco, tudo tem que ter bebida. Eh, os artistas angolanos em si são sobreviventes. Estás a ver? Nós temos muitas, falta de estrutura, muita dificuldade. Mas mesmo assim ainda temos muitos artistas que estão ali a bater forte para conseguir não deixar a arte morrer. Eu respeito muito isso em Angola, porque eu sei que a maior parte não é culpa de nós artistas. Temos a nossa culpa. Mas a maior parte não é culpa nossa, porque nós não temos sala de espetáculos, não temos centros recreativos, não temos escolas de arte, não temos incentivo, não temos onde o artista pode, onde a criança pode desenvolver as habilidades artísticas, como desenhar, como cantar, como tocar instrumentos. Nosso objetivo ainda é só comer. O que é que vamos comer? Yeah, o que é que Ah, vamos comer, o que é que vamos beber. Amanhã, como é que eu vou trabalhar? Não tenho dinheiro do táxi. Então, estes jovens, você não pode lhe exigir muito, mano. Por isso é que você vê como é que a nossa arte está em decadência. A minha visão, né? Cada um é livre, porque eu estou sempre disposto para o debate. Eu tenho meus argumentos, você também tem os vossos. E por que que eu acho que a arte está em decadência? Porque não estamos a meter grandes artistas, ah, não vendem bilhetes. As pessoas não consomem os artistas. Por isso é que você vê um cartaz com Yannick Afroman, Ana Joyce, Yola Semedo, Yola Araújo, Anselmo, Matias Damasio, em Angola, mas a entrada é livre. Pô, como é que você reúne a nata da arte angolana e você não consegue vender bilhete? Porque onde é que está o problema? Está no poder de compra que as pessoas não têm. Está Exato. na estrutura da sociedade. Porque a arte é o reflexo da sociedade. Se tens uma sociedade fraca, tens uma arte fraca. Tens um desporto fraco. Por isso é que nós reclamamos muito da seleção angolana. Mas qual é a estrutura para desenvolvermos isso? Continuamos jogando no campo de areia. hum? Continuamos a não dar formação nos jogadores. Não dar bom tratamento. Não valorizar o trabalho deles. Então, tudo isso vai cada vez mais dificuldade a nós construirmos, nós somos grandes artistas. Por isso é que o nosso sonho vai ser sempre pensar fora para ser grande, porque não temos estrutura social, não temos poder de compra. Tu não sentes que na tua casa tu vais conseguir se ingrar. Yeah, tu não Já sentes. não. Olha, referenciando isto que tu disseste sobre como é a nossa estrutura atualmente e acaba por não dar uma visão boa sobre aquilo que é a arte e acaba por nos tirar a cultura da apreciação da arte, a forma com que tudo está estruturado, a forma com que as pessoas acabam por perceber e ver as coisas, acaba toda por ser moldada. Que é uma que é exatamente algo que eu ouvi a semana passada e por acaso foi o Vitor que disse num corte um podcast. Quando tu pões um intelectual a passar fome, as pessoas acham que ir pelo caminho da intelectualidade não é o correto a se fazer. Então é bem mais fácil eu baixar as calças e abanar a bunda do que eu se calhar aprender ou ler alguma coisa, porque este caminho não gera nada. É um Entendes? caminho solitário. É É um um caminho caminho, é um caminho solitário, é um Imagina, é um, aborrecido, complicado. há um senhor que eu acompanho que fala muito sobre o marketing do demônio e o marketing de Deus, que é tipo o marketing da boa coisa e o marketing das más coisas. Que é tipo, o marketing das boas coisas é muito triste. É ler, é estudar, Yeah, yeah, é yeah. estar com a família, é se comportar bem, é sair. Então, o marketing do demônio é muito impactante. É São gajas, excitante. são mulheres, são bebidas, são drogas, são festas, são ambientes tipo, é É loucura, é agitado. adrenalina o tempo todo.
Então, ele dá um exemplo muito bom. Imagina que você chega no céu e chegas lá e encontra silêncio. Encontra só pessoas assim bem calminhas, alegres. Olá, olá, tudo bem? E depois você vai pro inferno, encontra lá, o DJ ainda lá está a tocar, boi de damas bonitas, é, é, xixas e festa, bom ambiente, boa música. Você fala, mano, pô, quero estar aqui, o meu lugar é aqui. E lhe perguntaram, então escolhes o quê? Já viste o céu e o inferno? O que é que queres? Não, eu mesmo é inferno. Para mim, inferno está agora fez. O ambiente do céu, para mim, não me chamou muita atenção. E quando ele desce para o inferno, já não encontra nada daquilo. Encontra o fogo, encontra o diabo com o garfo. Ele fala, oh, as pessoas estavam aqui, tá onde? Yeah, é o marketing do diabo. O marco do diabo é muito chamativo. É, bastante. Na sétima pergunta, tu já deste aí um spoiler sobre limites. Eu gostaria de saber realmente se há limites que o próprio humorista deve propriamente impor a si mesmo, independentemente da reação do público. Repete só a pergunta, por favor. Se, pronto, vamos simplificar. Existem limites que o próprio humorista deve pôr a si mesmo, independentemente da reação do público. Imagina, tu fazes uma piada e tu já tens que ter consciência de, pá, se reagirem bem, se não reagirem bem, como tu vais te posicionar mediante a situação. Ah, sim, claro. Isso é preparar. Por isso que disse, o humor tem um objetivo. Há piadas que eu já sei como é que vão reagir, estás a ver? E eu já vou pronto para essa reação. Estás Ótimo, a ver? ótimo. Então, eu acho que se tivermos esse cuidado, acabamos também por não nos excedermos. Porque imagina, estruturaste uma piada para ser de uma forma e não teve a reação que se calhar gostarias, acabas por exagerar para ver se o público reage. Então, eu queria Isto saber aqui, mais um isto pouquinho. aqui é um grande problema, acontece muito, muitos humoristas passam-se por causa disso, porque muitos de nós ainda não estão preparados para fazer uma piada e não correr bem. Yeah. Somente quando tu estás a gozar com alguém na plateia, tu fazes a primeira e não riem, faz a segunda e não riem, tens de saber parar. Só que não, tu queres cavar, 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 cavar. E às vezes tá bom, tipo, fizeste uma piada boa com alguém, riram, fizeste outra, riram, fizeste outra, riram. E tipo, depois tu ficas preso naquela pessoa e depois deixa de ser já engraçado. Sim, sim. Tá a ver? E imagina quando tu fazes uma piada, tens alguém na plateia que não gostou. Na tentativa de você tentar lhe obrigar, lhe enfiar pela goela que ele tem que rir dessa piada, podes acabar por perder a plateia toda porque seja uma forma de agressão verbal. Estás a ver? Começas a invadir o espaço da pessoa Invadir o e espaço. temos que ter muito cuidado, porque o objetivo do humorista nunca é ofender, né? Por isso é que a arte cresce, a tua arte é muito reflexo da tua educação. Por isso é muito importante a tua educação de base vai refletir. Por isso é que você vê humoristas que não ofendem. Há humoristas que têm uma forma de falar, têm um certo cuidado nas suas piadas, têm um humor mais clean, mais limpo. Mas que. Ah, Mas é yeah, tipo, Eric. tudo vai depender muito daquilo que és tu, da tua personalidade. E há aquelas pessoas que têm mesmo um ego frágil, quando não aguentam, partem logo para. É tipo o Matumbo, estás a ver? O Matumbo, quando não tem argumento, começa a atacar. Vai logo para a agressão. Yeah. Você também, se a tua cabeça é bem grande, mas pô, o tema é cadeia alimentar, mas como é que estás a falar da minha cabeça? Não, olha, Estás a quando ver? não sabe rebater o argumento, se ataca o argumentador. Exatamente. Às vezes é só simplesmente tu calares. Tipo, nem sempre tu vais ser. Nós temos que parar com essa pressão que nem sempre nós vamos ser o número um. Nem sempre nós vamos ser o protagonista. Há dias que tu estás dentro do sonho do outro. Sabes como é que eu aprendi isso? Oh, boa, boa, boa. Sempre que tu vais a um sítio, qualquer sítio, ou estás com alguém, e naquele dia aquela pessoa está muito destacada. Em tudo, imagina. Ela entrou no evento, toda a gente está a olhar para ela, toda a gente está a falar dela. Tudo que ela fala corre bem. Toda a postura dela é fixe. E tu começas a ver, pô, mas esse gajo, não sei o quê. Tipo, estás dentro do sonho daquela pessoa. Tudo que você tentar Hoje eu fazer sou contra ela vai te dar figurante. errado. Hoje eu sou Porque naquele dia figurante. estás dentro do sonho dele. E isso eu aprendi com o comediante Dave Chappelle disse, porque o sonhador mais forte vence sempre. Em tempo. Naquele dia, quem o sonho dele tiver mais forte
ele vai te vencer, mano. Por isso é que há jogos que você vê que o Vinícius Júnior é o melhor que todos. Você pode tentar fazer de tudo, mas o jogo é o Vinícius. Mas outro dia o jogo é o Mbappé. Estás a ver? Então nós temos que aprender a respeitar o sonho do outro. Não transforma o sonho do outro em pesadelo só porque o teu não deu certo. Boa, boa. Olha, isso é uma cena. Não transforma o sonho do outro num pesadelo porque o teu não deu certo. Isto é verdade. A oitava pergunta é que tu já estavas também aqui a dar um spoiler e eu tive que te É. travar. Eu falo bem, eu falo bem. Tranquila, tranquila, É, aí tranquila. uma pergunta chama a outra. Yeah. Eu por acaso também falo muito, mas quando estou na posição de host, eu sou mais de ouvir. Yeah, hoje é meu dia de falar. Boas, boas. A oitava pergunta é a seguinte: acreditas que em Angola os humoristas têm hoje mais reconhecimento e valorização do que no passado, ou o setor ainda enfrenta muitos obstáculos estruturais? Boa pergunta. É. Os humoristas, na verdade, já foram mais valorizados. Yeah. Os humoristas já foram mais valorizados. O humor já teve mais peso, já teve mais respeito. No tempo que surgiu os Tunésia, no tempo que surgiu os Calados. Porque o humor já passou por várias fases. O humor já teve várias fases. Nós já tivemos humoristas, há muito tempo já tivemos Jânio Calela, já tivemos Cisco, já tivemos a Turma Cômica dos Segredos, onde o Salô Gonçalves fez parte, muita gente não sabe, o Salô Gonçalves já foi humorista. Ele tem pinta, ele tem pinta. Ele começou no humor, o humor é que ele entrou, saiu, fez uma transição do humor para a comunicação. Então, o humor já teve várias fases. Na fase do Salô Gonçalves, da Turma Come dos Segredos, era mais o gosto de tentar fazer rir, porque não era lucrativa, não havia assim. Era uma cena nova que estava a aparecer e não era tão Era mesmo valorizada. porque gostavam de fazer a Era coisa. mesmo o gosto da arte, porque muitos vinham do teatro e queriam fazer coisas diferentes, porque na altura o teatro era muito contar as tragédias da guerra e não sei o quê, e era o grupo que queria sair daquele padrão, queria outro lado da guerra, tipo, vamos ainda tentar rir também das balas, dos tiros. E Exato. tinha vários cotas naquela altura, como o próprio Nini, o Sacadura e o Pipoff. Tipo, teve um monte de pessoas, cotas que já contavam anedotas, já desconstruíram de outra forma. Mas só que quando veio a era dos Tunesas, do Calado, já era que o humor começou a se tornar, entrar A ser mais aceite, a teve ser mais. mais aceita, a romper barreiras, já entrava tipo, já atuavam no palco, tipo, no maior palco que havia naquela altura, que era os Domingão do Miami Beach, que é onde entrava todos os artistas daquela altura que eram mesmo fodidos, que era já naquela altura o Maia Cose, apresentado pelo Caiaia Júnior, Paulo Flores, tipo, era já o palco da nata naquela altura e os primeiros humoristas a pisarem lá foram os Tunésia, depois foi o Calado, que eles iam lá como chamariz, porque naquela altura era uma forma deles promoverem os espetáculos deles de teatro. Então faziam uns sketches assim pequenos e foi assim a transição do humor. E era mais valorizado porque começaram a valorizar a comédia, iam para a televisão. Os Tunésia trabalharam em todas as televisões, já faziam shows, atuavam para o presidente da República. Tipo, o humor estava a ter uma boa aceitação. Só que depois é que eu senti é que ao longo dos anos, epá, a sociedade começou Então, a. tipo, já nos habituamos e regrediu. Tipo, regrediu porque, imagina, nós estávamos numa era que também o Kwanzaa era inteligente, não era burro, o Kwanzaa era muito intelectual, o Kwanzaa até falávamos que o dinheiro é capim, epá, tínhamos, antigamente, o bater na parede, como dizem hoje, era muito fácil. Então também tínhamos Eu tenho, esse. eu tenho um problema com essa frase.
Então, naquela altura, Angola tinha esta estrutura financeira para valorizar a arte e muitos artistas conseguiram lidar bem naquela altura, os que já tinham. Há artistas que vivem do dinheiro do passado até hoje, para tu ver a noção de dinheiro que eles ganhavam na altura. Exato, exato, Estás muito. a ver? Aí, existiam artistas que tinham um cachê de 50.000 euros. Uh, Ah, estás a ver? 20.000 euros por show. Imagina, numa semana tu ganhavas mais do que isso. em Angola, fixe. Ah, estás a ver? Então, Muito fixe. ainda foram numa altura que, epá, vinha artistas dos Estados Unidos aqui com muita frequência, vinha 50 Cent, vinha, acho que veio também Whitney, vinham muitos, estás a ver? Porque Temos Nicki Minaj em Angola. Nicki Minaj, epá, tipo, era uma época que, epá, culturalmente, o Riquinho estava aí, organizava muitos eventos, tinha, epá, a arte estava fixe, Estava a estavam a investir, tinha alavancar. investimento. Mas quando o Kwanzaa começou a declinar, começou a ficar meio burrinho, o país começou a entrar em crise e tudo começou. Aí, depois, Só meados de 2015, já começou a declinar. já começou a declinar, já os shows já começaram a mudar. Antigamente tu via show do Porto Português, era show do Porto Português. Não era tipo show do Porto Português, Ari, Ana Joyce, Sefi, Scroque Cuia, tipo. Porque quando passa já num cartaz, passa já de 7 artistas, já não é show, é festival. É festival. A Estás a sério ver? mesmo. E, e nós estamos numa era que os artistas já não são valorizados, né? Porque a política corrompeu todo o sistema artístico, né? Não, mas que loucura. Os artistas já não vivem da arte. A arte faz os artistas viver porque eles hoje são famosos graças à arte e essa fama, porque atualmente os artistas de angolanos vivem como influencers. Yeah, Exato, exato. yeah, É, das parcerias. vivem de parcerias, publicidades. Depois vamos por aí, mas os shows diminuíram, agora só atuam nas festas, praticamente. Já não sai, acho que já quase ninguém dá um show, a não ser que eu vejo ainda que faz show só dele, como Maria e Yuri da Cunha, né? Fizeram agora um show independente e venderam bilhetes e a pessoa foi. Isso é que é show do artista. E tem uma performance, tem um princípio, meio e fim, tem uma estrutura, tem um álbum para apresentar. Tipo, isto é um show. Agora a maior parte dos artistas atuam nas festas, tipo festa das redes sociais, festa do Morre e Me Deixa, festa de não sei o quê. E convidam os artistas para ele lá para ser mais entretenimento. Para o DJ não tocar a música dele, então ele vem cantar. Estás a ver? Então. Yeah, yeah. Bem por aí, bem Então, por aí. a arte se reduziu muito a isso. Acho que a política estragou a arte. A arte tem que estar separada, estás a ver? A arte, quando é acompanhada assim com a política, os artistas estão lá para cumprir uma agenda. Os artistas não são livres, o foco não é a arte, estás a ver? Porque se o foco fosse a arte, já teríamos sala de espetáculo, já teríamos uma classe artística unida que luta com os direitos artísticos, já teríamos o streaming a Essa pagar. segregação de os artistas terem que se render à política, não é? Mas também justamente porque eu sinto que nas outras indústrias os artistas têm grande liberdade porque eles têm apoio e patrocínio de grandes empresas e indústrias e não propriamente de partidos. Quem sustenta o sistema de entretenimento não são coisas relacionadas à política, são empresas, são outros patrocinadores e em Angola se calhar vamos ter a coisa muito mais atrelada a questões políticas. Então tu já tens Exatamente. mais segregação, já não podes dar uma opinião enquanto artista ou pessoa sobre uma determinada temática porque pode afetar ou magoar alguém do partido X, do partido Y e és segregado e se falaste alguma coisa já te Infelizmente só temos partido X e não o Y. o Y não está completo, só tem o V, o, Só tem de ver. Então é sobre isso, estás a ver? Então essa independência, mesmo a nível dos empresários, de jovens empreendedores,
ainda tu tens de estar alinhado, tá, a ver, ao sistema. Se não estás alinhado, o teu próprio negócio não corre bem. Não, não corre, não corre. E vais ter sempre muitas limitações, vai ter sempre muitos bloqueios, muita dificuldade em tratar documentos, em legalizar a tua empresa. Então, tudo tem que ter a mão do partido. Esse partido, a mão dele está sempre completa, nunca está partido, está sempre a meter a mão em tudo. Não, nunca Yeah. está à parte, está sempre completo. Yeah, uma das maiores, as maiores produtoras estão ligadas ao Estado. Imagina, Não nós temos só, poucos. as melhores empresas, escolas, têm sempre algum dedo político por detrás de toda essa estrutura e assim Yeah. condiciona a evolução de um país se tudo tiver atrelado à política. Não, não Yeah, dá. a distribuição de poder é muito importante para o crescimento do país. O Ministério da Cultura está de mãos atadas, não consegue fazer quase nada. Sai um ministro da Cultura, entra outro e é a mesma coisa. É tipo um. Então, eu acho que nessa fase a arte, por exemplo, o humor em Angola está mesmo quase já em extinção, porque o único humorista que tem rotina de palco, assim, dos grandes, né? Porque vou te dizer, imagina um país com mais de 30 milhões de habitantes, só temos praticamente três humoristas famosos. Quais seriam? Residente lá, por exemplo, Calado, Coutinho e os Tunesas. Vou lhes meter Exato, já todos numa bolha. exato, exato. Estás a ver? E Gilmar já, epá, nós já não estamos Já frequentemente não em Angola. estão em Angola. Somos angolanos, mas o nosso mercado não estamos a trabalhar nesse mercado. Exato. Mas os que estão naquele mercado que são os pilares, né, os relevantes, que também é uma pena, né, que está a acontecer com esses grandes artistas. Pá, fico muito triste ver o trabalho que eles lutaram tanto para chegar onde estão e hoje, devido à estrutura, à sociedade e à política, estão a perder o prestígio, o respeito, o valor artístico no mercado, né? E se continuar assim, a classe humorística está cada vez mais segregada, muito dividida, porque tem os antigos e os novos que estão a romper a bolha, estão a se unir os antigos, que também já fazem essa dita segregação. Não digo que eles são obrigados a trabalhar com novos humoristas. Não, mas eu digo mesmo, são obrigados sim. Porque para a indústria crescer, É justamente isso, nem para é ter uma questão mercado, de obrigação, mas se tu queres fazer algo crescer, tu precisas regar, porque a algum momento, tipo, as árvores secam, estão a ver? E precisa ter um ciclo que continue com a estrutura, criar legado. Precisa sim. yeah, Então tem que de alguma forma se apoiar, orientar os próprios novos humoristas, porque muito se ouve, não só no humor, é muito na arte em si, reclamarem muito de como a arte dos novos é mal feita, e não se tem a mesma responsabilidade, mas de alguma forma eu sinto que as pessoas mais antigas dessa própria arte não se juntam a estes e orientam. Olha, isto faz-se yeah. assim, o caminho para isto progredir tem que ser desta forma e desta forma. Não adianta tu estás a criticar, e tu que tens o poder de orientar a coisa não o fazes. Então Yeah. não acho digno reclamares. O maior problema dessa questão é que isso resulta porque nós estamos habituados, o sistema político nos viciou tanto que nós hoje em Angola, nós estamos todos a ser como eles. Você precisa sempre de um capataz, de alguém que te bajula. Tu não olhas o artista novo como um artista novo. Tu olhas, tem que ser meu puto, eu tenho que ser teu padrinho. Eu tenho que te comandar. Eu tenho que ditar o que é que você vai fazer. Por isso é que os artistas antigos e os novos não se dão bem. Por quê? Porque existe essa agenda. Estás a ver? Porque os artistas novos são livres. Eu já fiz parte desse ciclo, eu sei como é que funciona. Eu era do Gozo Aqui, uma plataforma de artistas livres que falavam de todos os temas e de todos. Não tinham, não tinham limitação. Fomos conotados como estes aqui são humoristas que Tem limites. estão a trilhar caminhos perigosos, né? Não têm respeito. É sempre assim que se mata a juventude. O jovem que tenta sair da bolha
é o mau jovem, é o jovem que critica, é o jovem, Rebelde. esse é rebelde, é um vândalo, esse aqui Um vândalo, yeah. são perigosos. Então, estamos nesse impasse, estás a ver? Eu sei que, às vezes, quando eu falo disso, eu sei que cada vez que eu falo que abro a minha boca, eu perco quase 10 amigos, porque, infelizmente, a maior parte deles, Mas é mais verdade. artistas, sim, epá, esta é a única forma de nós conseguirmos ainda manter a arte, porque é o meu trabalho, eu amo esse trabalho, eu amo a arte, eu amo o humor, e eu vou dar o meu sangue, o meu litro, para que falo. Eu sou um dos jovens que praticamente muitos artistas grandes, né, hoje me olham como tipo o puto Malike, esse puto aqui tem muita boca, esse puto aqui. Mas eu percebo. Nós não estamos, não, estamos em fases diferentes, estamos em polos diferentes e a única forma de você lidar comigo vai ser me combatendo. Mas eu sei que você, quando está sozinho no teu quarto, fala, pô, esse gato tem razão. Mas, Frutos, frutos, mira. mas não posso. Yeah. Vá, a nona pergunta, que na verdade também já falamos um bocadinho sobre isso, de que forma o contexto cultural influencia naquilo que é aceito e rejeitado e valorizado no humor angolano? Olha, eu acho que já falamos disso. Já. Acho que já falamos disso. E, porque, infelizmente, é sempre quase mais do mesmo. É. Infelizmente, a nossa cultura ainda precisa muito, muito, Não, muito. não temos uma identidade fincada mesmo. Que eu digo, quando me perguntam, então, qual é a tua cultura? Eu digo, eu sou angolana, mas eu sou aculturada. Eu sou bem Não. aculturada, porque, Nós ainda temos vergonha, nem sabemos quem somos ainda no todo. Não yeah. sabemos bem qual é a nossa história, porque a nossa história sempre foi contada pelo Ocidente. Sempre ainda. E os que estão a tentar nos contar, os panafricanistas, as versões são tão distintas, a percepção é. Uns entendem como de uma forma, outros trazem de outra, e é tudo tão confuso, a nossa percepção cultural. É muito confuso, é muito confuso. E nós estamos tão distantes da nossa cultura que, por mais que nos apresente a nossa cultura, nós vamos falar, Não, isto não tem nada a ver connosco, não pode. nós já estamos tão fora, estás a ver? Porque esse era o objetivo do colono, estás a ver? Era mesmo nos deixar perdido, porque um cidadão perdido não consegue se encontrar. Quando tu não se encontras, não consegues, não consegues estar bem contigo mesmo. E estás sempre dependente. ah, é que te faz, né? A síndrome de Estocolmo. Vais sempre atrás daquele gajo que te fez mal porque tu não estás a conseguir encontrar paz. Exato. Vais sempre. O Paulo Flores tem numa música com um prodígio que eu acredito que foi da Milkstape. Não sei se foi uma Milkstape ou um álbum, que é o Esperança. Uhum. É um álbum. É É um um álbum. álbum, é um álbum, Esperança. E ele diz que a escravidão não é a nossa história, é só a nossa vida a ser interrompida. E ele traz aí um ponto de reflexão de foi interrompido, acabou, devemos se calhar reatar isso, reconstruir, salvar, trazer aquilo que é nosso. E já agora, pessoal, esse álbum é uma crítica enorme a várias áreas. Se vocês ouvirem, eu sei cantar todas de cor. Se vocês ouvirem, Ouçam, nós temos grandes artistas que refletem a vida, a sociedade de uma forma incrível. E o indo, Prodígio indo, E o Paulo Flores não são exceção disso. indo para a nossa última pergunta, que depois eu vou fugir um bocadinho da temática. Eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre um tema social que Uhum. vá, Na boa, na boa. deixa-nos assim Vamos sim. chocados. Vá, a décima pergunta e última do nosso segundo bloco é: olhando para o futuro, achas que o humor pode desempenhar um papel mais consciente na forma como a identidade e o pensamento crítico dos jovens pode ser impulsionada? Esse é um dos grandes objetivos do humor. O humor é mesmo para desenvolver o pensamento crítico do jovem, analítico também. Achas que Imagina, os humoristas estão a trabalhar para isto? não, em Angola não. Em Angola os humoristas estão a trabalhar a maior parte para comer.
né? Simplesmente. Não estamos a Yeah. trabalhar para construir, para desenvolver. Quer dizer, a arte em Angola ninguém está lá. Difícil, são poucos que estão a desenvolver a arte para daqui futuramente influenciar os jovens do pensamento. Isso eu conto nos dedos, às vezes só numa mão. Então, não há muitos artistas a fazerem isso. E no Moro, pior ainda. No Moro, quem está a fazer isso, vou citar só dois: Gilmar e o Calado. Assim que você conhece. Tem mais, mas são poucos, muito poucos, muito poucos. Mas naquela referência que você pode dizer, Tiago Costa e o Gilmar são os que estão a contribuir para Olha, isso. Tiago Costa também, Tiago Costa. E imagina, se tu queres saber se uma sociedade é democrática, é só olhar para a liberdade dos artistas. E olhando para a nossa liberdade, tu já sabes que Yeah, não há yeah, democracia é nenhuma. isso que temos. É uma utopia e existem pessoas que então o humor, não, o humor tem essa vertente no mundo todo, como por exemplo no Ocidente, já esse é o básico, né? Os humoristas quando falam criam debates, os jovens debaterem, que tem essa identidade muito excêntrica no pensamento crítico e analítico da juventude. Não só da juventude, mesmo até dos mais velhos, né? Os Porque mais velhos, não quer dizer porque já são mais velhos, não precisam de refletir e analisar questões então o humor profundas. faz muito. E eu consigo notar a reflexão através das minhas piadas. Consigo ver como é que está a juventude angolana através das minhas piadas. Não, pronto, eu digo que, olha, o humor negro se entende com base ah, à cultura geral que tu tens, à percepção da realidade que tu tens, o nível de consciência que tu tens sobre as coisas, porque é tão deep, mas tão deep, que tu precisas estar preparado para de alguma forma conseguir receber aquilo. O stand-up é mesmo levanta a mente, não é só ficar de pé, é mesmo, levanta, abre os olhos, tipo, Reflete. stand up, nigga, vamos, bora. Olha o tempo, tipo, stand-up comedy é mesmo nessa vertente de levantar mentes, levantar assuntos, levantar poeira. Então tem muito essa vertente. Até se tu gostas do humor, o Dave Chappelle lançou um novo especial, que é o Sem Limites. É muito interessante. Que ele fala sobre as teorias de conspiração, de como é que o mundo está virado no avesso. Fala Não sobre percebi quem lançou. Dave Chappelle. Dave Chappelle. Fala sobre a cena do Did, como é que funciona minimamente a Hollywood. Tá muito fixe. Fala sobre a guerra entre Israel e o Irão. Israel é a Palestina, né? É a Palestina. Sim, sim. E fala sobre muitos aspectos, principalmente sobre a liberdade. O último texto dele diz assim: a minha voz se tornou tão grande que eu tenho medo que eles tentam me calar a todo custo. Uh. Mas como vocês são meus seguidores, eu penso que a única forma de me proteger é nós criarmos um código. Quando eu falar essa frase, tudo que eu falar daqui para frente, não acredita. Ótimo. Yeah, Não, não. então tu vês o peso artístico é muito. Os artistas são gajos muito intelectuais, muito inteligentes, são gajos que amam histórias, são gajos que amam mesmo mexer com a sociedade, são gajos críticos, são gajos analíticos, são gajos que quando abrem a boca não pode ser simplesmente. Porque uma coisa é só você fazer humor, outra coisa é você ser artista e humorista. Yeah. Então a arte é muito mais do que isso. A arte não é só entretenimento, a arte é muito grande, é uma cena muito forte. Por isso é que reclamam muito que a África não é só isso, o Ocidente vem sempre aqui como Salvador, porque nós não divulgamos a nossa cultura, nós culturalmente somos frágeis. E a cultura e o desporto é que alavanca um país. É com os filmes a contar a história dos nossos heróis, é com filmes a mostrar as nossas dificuldades, as nossas guerras, como é que é feita a nossa política. Mas só que nós não temos essa liberdade para mostrar ao mundo quem nós somos, a África no seu todo. É, boas, boas. Indo para uma zona muito sensível,
muito sensível mesmo, que eu acho que eu... Deixa-me só pegar o carregador, por favor. Não, é tranquilo, tranquilo. Pessoal, já agora eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado. Eu gostei das respostas do Miro. Ele deu-nos aqui muitas luzes sobre coisas que não sabíamos, sobre coisas que não conhecíamos, sobre coisas que não entendíamos relacionadas ao humor, qual é o objetivo. Aprendemos aqui, foi uma aula magna, foi uma aula interessante e de alguma forma faz-nos também deixar um bocadinho do preconceito sobre aquilo que é humor. hum, Acabamos por ridicularizar, acabamos por perceber também que o artista deve ter, de certa forma, consciência do que está a fazer, ter o seu próprio limite, não se deixar levar muito pelas reações do público para não se perder. Olha, então foi uma coisa mesmo muito boa, desde as perguntas do primeiro bloco às perguntas do segundo bloco, foram respondidas de forma muito eficiente. Ele disse que era para não ter tanta expectativa, mas eu tive, e por acaso preencheu, cobriu a minha expectativa e deu mais do que eu esperava, porque deu-me aqui uma aula e foi ótimo, foi ótimo. Então, pessoal, isso quer dizer que nós temos que perceber mais o humor e também os insights daqui sobre a importância de valorização da arte, a importância da valorização da cultura. Foi mesmo. Mira, eu gostei muito das tuas respostas. Muitíssimo. Não percebi, desculpa. Eu Fui só gostei buscar o carregador. muito. Eu gostei muito das tuas respostas, mesmo. Disseste que era para não ficar com tanta expectativa. A minha expectativa valeu a pena, sim. Porque tu acabaste por dar uma aula e nos elucidar mais sobre o humor, o objetivo, qual é a intenção que vocês têm por detrás de cada coisa, como as coisas estão a ser direcionadas em Angola, valorizadas ou não. Yeah. Então foi realmente muito. A arte me salvou. A arte me salvou e eu Acho que a quero que a arte arte salve mais gente. salva. A A arte arte, salva. a Tanto arte, para quem consome, como para quem faz. yeah. A arte me fez descobrir quem eu sou, porque é que eu estou aqui, qual é o meu propósito. Despertou principalmente o meu lado analítico, crítico, desenvolveu-me muitas habilidades, aprendeu-me a curar feridas, ensinou-me, isso aprendeu-me também, Ensinou-me. ensinou-me a Ah, lidar com vários assuntos, a me tornar uma pessoa leve, não acreditar em tudo que eu vejo, a fugir da bolha do sistema mundial, criticar tudo, tem mais dúvida do que certeza, porque a dúvida é o início da inteligência. Então, quanto mais dúvidas tiveres, mais inteligente estás a ficar, porque a inteligência é como a gordura. Tu não sentes que estás a ficar gordo. E também tu não sentes que estás a ficar inteligente. Não é tipo, porra, ei, estou a ficar inteligente, estou a olha, ficar inteligente. isto é uma coisa que eu digo que o inteligente, por mais que saiba que é inteligente e até reconhece que de facto é inteligente, ele está sempre a duvidar e a questionar a sua própria inteligência, porque à medida que vai apercebendo, percebe que pouco sabe. Há muita coisa que. Duvidar é o principal gatilho da